Gravando. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Nós estamos falando da nossa DPF. Então, nós encerramos a questão dos legitimados ativos, né? E nós vamos falar aqui de outra questão chamada os efeitos, né? Efeitos da DPF. Então, vocês vão ver que nós temos algumas, na verdade, muitas semelhanças com a questão que nós trabalhamos lá na nossa ação direta de inconstitucionalidade, né? A primeira questão dos efeitos da DPF, tá? É o nosso chamado efeito erga omnes. E para ficar mais fácil a nossa vida, tá? Vocês conseguirem visualizar o que é uma DPF, eu vou citar aqui a famosa DPF 54, tá? Eu acho que vocês se lembram dessa questão que foi levado até o Supremo Tribunal Federal, a questão da autorização do abortamento de fetos anencéfalos. Quem sabe o que é um feto anencéfalo? Vamos lá. Não tem atividade cerebral ou não tem cérebro? Isso. Então, o que ocorre? Dentro do estudo da medicina, existem exames, né? Então, nós temos lá toda a questão de pré-natal, né? Enfim, existem vários exames, né? As mulheres que são mães, que já ficaram grávidas, sabem que existem vários exames durante a gestação. E eu não sei qual exame específico que atesta que aquele feto, né? Aquele ser humano, né, em formação, ele não terá um desenvolvimento cerebral. Então, até ontem, na turma 7º NB, nós temos o médico lá, o Juarez, né, ele é psiquiatra, né, então ele até fez alguns apontamentos, né? Então, ele comentou que, uma vez diagnosticado que esse feto ele é anencéfalo, ele, após o parto, no máximo, na literatura médica, no máximo vive 90 dias. Vamos supor que 90 dias de vida pós-uterina, para ficar bem técnico. Tá? Então, o que ocorre? Estamos falando de direito aqui, independente de nós, não vamos entrar em questões morais, valorativas, nem religiosas. Né? A questão não é essa, né? Evidentemente que a pessoa que for muito religiosa, ela vai, né? Essa mulher vai querer, em regra, vai querer levar essa gestação até o fim, mesmo sabendo que aquela criança não vai ter uma vida, né, completa, né, após o parto. Mas, indo para a questão do direito, né, se provocou o Supremo, através dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, justamente dizendo que o preceito fundamental, neste caso específico, violado, era a própria dignidade humana, né? Porque, vamos falar a verdade, deve ser muito traumático, né, para uma mulher saber que, né, que ela vai ser mãe, mas que aquela criança não tem desenvolvimento cerebral e que ela, muitas vezes, né, até ocorre, a maioria morre já logo após o parto. Então,
Pensem o sofrimento que gera, né? Imagina você levar adiante, né, uma gestação de 9 meses simplesmente porque o aborto no Brasil, ele legalmente só pode em que casos? Vamos lá, revisão de direito penal. Estupro o que mais, pessoal? E para salvar a vida da mãe ou quando tem Quando há perigo de vida. morte a gestante. Escrevi perigo de vida, o Joris falou, não, é perigo de morte, perigo de vida. Que viver é perigoso, né, pessoal? Então, legalmente, lá no nosso Código Penal brasileiro, nós temos que o aborto só pode ser autorizado em casos de estupro e quando há de haver perigo de morte da gestante. Bom, aí tem a questão, um feto anencéfalo, ele há perigo de morte para a gestante? Geralmente não, né? Mas o que se chegou ao Supremo? Né? Foi discutida a dignidade humana, né? Não só da gestante, como do próprio feto, né? Então, assim, o Supremo ele tomou a decisão, né? E digamos assim que a partir da DPF 54 nós temos essa terceira possibilidade de aborto legal, né? Um aborto feito no SUS ou rede particular. As luzes do sol, né? Vamos dizer assim, né? Porque abortos ilegais nós temos, infelizmente, vários casos, tá? Então, a partir da DPF, o que ocorre? Essa DPF 54 vai gerar justamente esse primeiro efeito aqui, que é o que nós chamamos de efeito erga omnes, ou seja, essa decisão vale para todos. Tá gravando, né? Beleza. Vale para todos. Difícil quando você pensa mais rápido que escreve, você vai escrevendo tudo errado. Então, o que ocorre, pessoal? Então, na prática, hoje, se você tiver numa situação, né, vamos imaginar que você tem uma cliente, né, lá, ela está em gestação e há o diagnóstico de que ela está gerando um feto anencéfalo. Vocês vão precisar entrar com uma ação judicial? Sim ou não? Não, né, pessoal? Antes da DPF, sim. Você tinha que entrar com uma ação, tal, enfim. Agora, a partir do julgado da DPF 54, você não precisa entrar com uma ação judicial, você não vai discutir o mérito. O mérito já está decidido por causa do efeito erga omnes. Então, o Supremo já disse, provou a condição de anencéfalo, né? É uma questão administrativa, né? Então, você vai pegar o laudo médico, né? Laudo médico, exame laboratorial, tal, e vai administrativamente, né, se manifestar lá no hospital, assinar a papelada que seja lá, né, se eximindo de qualquer responsabilidade, né, e, digamos assim, autorizando o procedimento, tá? Mas a briga judicial não existe mais. Por quê? Porque quando o Supremo se manifesta, né, numa STF, numa DPF, né, eu tenho esse efeito erga omnes. Então, a partir disso, eu não discuto mais essa questão. Tá? O efeito vale para todos, mesmo para aqueles que não entraram com a ação. Tá? Então,
esse é o primeiro efeito da DPF. Não é novidade, esse efeito é o mesmo lá na nossa ação direta de inconstitucionalidade. Pois bem. Segundo efeito. Até aqui tranquilo, né? Beleza? Professor, Oi. desculpa. No caso dessa mulher que entrou com essa DPF, daí, por caso do feto anencefalo, daí foi por via incidental o pedido dela? Mesmo tendo sido um controle concentrado pelo STF, foi por via incidental? É a decisão, né? Ela acaba tendo esse efeito, né? Nesse caso específico. A questão que a gente coloca, assim, lógico, quem entra, né, vai ter as consequências individualizadas ali, mas o que eu quero expor é que a sentença, né, esse julgado, esse acórdão do STF, ao julgar uma DPF, a partir dali ele tem uma força vinculante, tá? Que é o nosso segundo efeito, tá? Então, assim, poderia ser negado, né? Aham. Não, sim, é que eu só fiquei pensando assim, você pode entrar com uma DPF questionando um dispositivo de lei diretamente por via principal ou com um caso concreto por via incidental? Sim. Dá pelos dois? Sim. É isso que eu fiquei indo. Ah, então tá bom. Beleza? Mas o mais comum aqui vai ser, evidentemente, a gente sempre trabalhar a questão controle abstrato, né? Então, a questão da DPF, ela ocorre porque geralmente gera polêmica, né? E muitas vezes a maioria das pessoas que entraram, elas não entraram direto no Supremo, né? Então ela entra às vezes com uma ação no juiz de piso, né? E aí o recurso chega lá. Veja bem, ela entra aqui e tal, ela entra ela não vai entrar com a DPF, né? Na verdade ela entra, questiona a inconstitucionalidade, né? Num primeiro momento, por um controle de um caso concreto, né? Aquele controle difuso, ramifica para lá. Porque geralmente as DPF, elas são geralmente assim, feito por órgãos de classe, né? Eu até vou dar uma estudada na DPF 54 e a gente pode gerar, se der certo, um debate aqui nas próximas aulas. Beleza, professor. Obrigada. Nada. Aí, seguindo aqui, pessoal, nós temos o efeito vinculante, tá? Então, o efeito vinculante, a gente já viu que ele se manifesta de duas formas, né? Vinculando o poder judiciário, né? Então, toda a cadeia do poder judiciário, todos os tribunais e juízes, eles ficam presos e amarrados a essa decisão do STF, né? Então, uma vez que, vamos voltar aqui a DPF 54, uma vez que na DPF 54 o STF disse, olha, é legítimo, né? Vamos imaginar, né? Eu já falei para vocês que não precisa uma mulher que esteja com uma situação de feto anencefalo, ela não precisa entrar na justiça. Nós vamos dizer que ela entra, tá? Ela não sabe que só com a DPF ela já pode optar pelo aborto legal, né? Sem entrar na justiça. Tá? Vamos dizer que ela entra aqui na primeira instância. Na primeira instância, esse juiz aqui ele é vinculado, ou seja, ele tem que já deferir no primeiro momento ali, deferir ali, ele simplesmente junta o acórdão da DPF 54, defere e acabou, não, sabe? Não tem que, isso aqui defere e morre na casca, porque já tem a questão, né, vinculante, né, e o efeito erga omnes. Não tem que ficar discutindo o direito de algo que o STF
determinou que seja feito de uma forma plena, assim, que o paciente deseja, né? Então, se a mulher deseja interromper essa gravidez, ela está amparada pela DPF, não temos que ficar perdendo tempo e ocupando espaço de uma questão que já está vinculada, ok? Outra coisa, né? Então, vincula o Poder Judiciário e também a administração pública, tá? Então, a administração pública, todos os órgãos, né? Vamos falar aqui, no caso, o sistema SUS. Então, não pode um maluco lá, de um diretor de hospital, se negar a fazer, né? Ele é vinculado. O STF já disse que é legítimo a opção da gestante que está comprovadamente, cientificamente, gerando um feto anencefalo, optar pela interrupção dessa gravidez, que não vai gerar um ser viável com uma vida plena, né? Na verdade, você está gerando um ser vegetativo, né, que a literatura médica científica diz que vai viver no máximo 90 dias de vida após o parto. Nós não estamos aqui discutindo, mas aquela mulher que a religião dela fala que o aborto é um crime, ela opta porque a vida ocorre. Então, essa mulher não tem problema, né? Essa mulher vai levar a gravidez, vai ter lá o parto, a criança, né, vai viver alguns dias e vai falecer, ela vai fazer o velório tudo certinho. Essa mulher não interessa ao direito, essa mulher vai seguir o curso natural. O que interessa ao direito aqui é aquela mulher que não quer passar pelo sofrimento, por todas as questões psicológicas que geram um parto, né? Talvez, acredito que seja um sofrimento até maior, levar, de repente, essa gravidez adiante, ter o parto, conviver alguns dias com aquela criança e ter que sepultar aquela criança do que interromper isso enquanto plenamente possível ser feito, tá? E o terceiro efeito, né, é o nosso famoso ex-tunc, né? O que é ex-tunc? Aquilo que retroage ao ato normativo ou legal, né, constitucional, ou que viole, né, o nosso preceito fundamental. Então, isso aqui retroage. O que é isso? Isso é a nossa regra. O que ocorre? Ocorre aqui aquilo que nós já vimos lá na nossa ação direta de constitucionalidade, há a possibilidade de modulação dos efeitos. Lembram? Ninguém lembra, mas eu vou lembrá-los. Vamos lá. Nós temos uma lei chamada Lei 9882, tá? E lá no nosso artigo, vamos lá. Aqui é bom que a gente, como diziam os antigos, a gente mata a cobra e mostra o pau. Então vamos lá. Nós estamos falando da Lei 9882 de 99. Essa lei, ela regula a nossa ADPF. Tá? Vamos lembrar lá que nós tínhamos uma outra lei, a chamada 9868, também de 99. Ela regula a nossa ação direta de inconstitucionalidade, ADI, e ação direta de constitucionalidade, que ainda a gente colocou lá na nossa avaliação, embaixo, a gente colocou essa lei, a gente colocou a Constituição, achando que todos os alunos iriam citá-la, né? E tem gente que não citou a nossa lei 9868,
e conseguiu fazer a peça da ação direta em constitucionalidade. Não sei como, mas conseguiu. Tá? Então, era assim, tipo, era quase um gabarito ali, mas enfim. Vamos lá. Então, a modulação dos efeitos, ela é tratada tanto aqui no artigo 27, quando for ADI e ADC, e aqui, quando for em ADPF, é no artigo 11. Isso é um texto muito parecido. Tá? O texto diz o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de arguição de descumprimento de preceito fundamental e tendo em vista razões da segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o STF, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Mesma coisa que a gente viu, né, pessoal? Na ADI, tá? Você lembra lá que a gente falou daquela questão do impacto financeiro, né? Interesse social, segurança jurídica. Então, a regra é, né? A regra é ex tunc. Ex tunc é a regra. Então, hoje eu decidi uma DPF, ela vai ter os efeitos em regra a partir de hoje. Mas, se nós conseguirmos os 2/3 de seus membros, né? São 8, né? Então, é só dividir os 11 por 3, nós vamos ter que 1/3 vai dar 3, vai dar quase 4. Então, nós vamos ter que ter os 8 mesmo, certo? Então, eu preciso que 8 ministros do STF concordem em modular a sentença. Tá? E os efeitos, aí ele fala aqui, né, decidir que ela só tem eficácia, né, a partir do seu trânsito em julgado, que é o ex nunc. Então a regra é o ex tunc. Então, retroage a data da lei ou norma julgada inconstitucional. Julgada inconstitucional em matéria de descumprimento do preceito fundamental. Essa é a regra. A exceção, né, permitida pela modulação dos efeitos, né, da minha ATPF, ela me permite que seja a partir do julgado, né, ex nunc. Então, se eu dou uma sentença hoje, 21 de maio de 2020, os efeitos, se forem modulados, podem ser ex nunc, ou de outro momento que venha a ser fixado, né? Então, aqui eu vou fixar em 1º de janeiro de 2021, porque eu tenho alguma questão de calendário financeiro, tá? Isso aqui é o que a doutrina nos chama de pró-futuro, tá? Então, na verdade, assim, vocês têm que saber que a regra é que retroage, mas que há possibilidade da modulação, desde que os 8 decidam por modular. Se 7 ministros, dos 11 ministros do Supremo, somente 7 querem modular, não vai modular o efeito, vai ter que ser ex tunc. Isso aqui, né, então, é mais quando tem questões financeiras, ou alguma repercussão social grande, né. Evidentemente, né, uma DPF de uma questão de aborto anencéfalo, eu nem discuto essa modulação, porque é irrelevante, né? Qual que é a relevância de eu discutir a modulação dos efeitos de uma decisão, já que eu não tenho impacto financeiro nenhum, né? Beleza, pessoal? Então, acabamos os nossos 3 efeitos.
Deixa eu ver o que falta. Falta quase nada. Outro caso que eu vou falar para vocês, né? Outro caso, eu não me lembro o número da DPF, mas eu vou ver depois. É uma DPF famosa, foi a que questionou o limite do número de vereadores nas câmaras municipais. Lembram-se disso? Isso aqui ficou bem polêmico na época, porque daí, se não me engano, chegaram à conclusão que cidades... Tinha lá, até foi feita uma tabela, cidades até 30 mil habitantes poderiam ter, no máximo, 11 vereadores. E daí tinha umas que tinham 15 vereadores, e daí, da noite por dia, caiu para 11. Enfim, política, né, sempre é polêmico, né? Então, isso aqui também foi uma DPF. Por que eu não utilizei de uma ação direta de inconstitucionalidade? Porque a regulamentação das câmaras de vereadores geralmente são leis, né, municipais. E leis municipais eu não posso, né, ADIM? ADIM é lei federal e estadual. Ação declaratória de constitucionalidade, só lei federal. Mas nós temos a DPF, que graças ao princípio da subsidiariedade, pode tudo, né? É uma festa. Lei federal, estadual, municipal, leis do império, enfim. Eu acredito que em breve nós vamos ter aqui a DPF para julgar. Tem uma lei lá do Dom Pedro que diz que o bacharel em direito pode ser chamado de doutor. Tá? Então, isso aqui, no dia que o Supremo não tiver mais o que fazer, né, e as pessoas não tiverem mais tempo, provavelmente eles vão entrar com uma DPF, né? Mas, brincadeiras à parte, né? Doutor, quem tem doutorado, né, pessoal? Só quem faz ou pretende fazer sabe o quanto custa esse título. Então, enfim, uma discussão sem fim, né? Mesma coisa médico, né? Médico, dentista, pessoal da área de saúde, todo mundo é doutor, né? Doutores sem doutorado. Bom, a nossa aula sobre a DPF era isso, tá, pessoal? Depois, se quiserem dar uma olhadinha na lei 9882, tá? A lei 9882 de 99, ela regula todo o procedimento da DPF. Assim como a gente já falou da lei 9868, que vai regular o procedimento da ação direta em constitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Por que interessa saber essa lei? Interessa principalmente para você formular a própria peça, né? Porque aqui tem um trâmite processual, né? Então, lógico, você vai utilizar lá a base do Código de Processo Civil, mas essas leis regulam especificamente as peculiaridades, né? Prevêem a modulação, enfim. Então, percebam que nós estamos falando de 3 ações
ações que buscam a questionar o controle de constitucionalidade, tá? E conforme a situação, eu terei que optar por uma delas, tá? Era isso? Alguma pergunta? Então eu vou abrir lá, vou abrir ainda hoje mais um fórum sobre o conteúdo dado nessa aula, tá? Uma pergunta só para nós validarmos as presenças, tal, e possibilitar que quem não assistiu a aula no Zoom assista no YouTube e responda a questão, né? Enfim, embora nós não tenhamos um mecanismo melhor, tá? Eu agradeço a todos que estão aqui, né, nesse horário, se dispondo do seu tempo para prestigiar a aula. Ok? Alguma pergunta? Não, professor, tudo tranquilo. Podemos encerrar, então? Podemos. Então, muito obrigado. Até mais, boa noite. Boa noite, Obrigada, professor. Boa noite. Dúvidas sobre a questão das notas podem me perguntar lá, tá bom? Bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau.